Eu que me encontrou no WhatsApp, deve ser um fã que eu não me recordo muito, mas fico muito agradecido. Ele quer saber da minha história, minha passagem no Santos Futebol Clube. A minha passagem no Santos Futebol Clube foi uma passagem muito gratificante, porque na época eu era um menino pobre, como sempre fui pobre, né? E nessa época foi o aniversário da cidade, de Cipó-Guaçu, fica perto de Itapecerica da Serra. E eu tive a oportunidade do Juvenil dos Santos ir fazer uma partida lá nessa cidade para poder comemorar o aniversário da cidade. E pelo que Deus sempre põe na vida da gente, foi que eu jogava na categoria amadores da equipe, que chamava Floresta Futebol Clube, e tive a oportunidade de participar dessa partida contra o Juvenil dos Santos. E agradeço muito uma pessoa que eu tenho ela no coração, como foi meu segundo pai, a minha família, seu Enécio Marques, Deus que põe em bom lugar, que foi o treinador, que era o treinador do Juvenil na época, junto com o professor Carlito, preparador físico. E então eu tive a oportunidade de fazer essa partida contra o Santos Futebol Clube. E tive uma felicidade muito grande na época, né? Eu já era um jogador assim o Sr. Ernesto Marques falar, diferenciado. Eu tinha o segundo e o primeiro quadro, e eu jogava no primeiro quadro, junto com as pessoas mais velhas, né? Junto com os jogadores mais velhos. Pelo que eu saía a respeito da habilidade, a força de vontade, a correria, tudo, que eu tinha uma velocidade muito boa. E o Sr. Ernesto Marques achou por poder me dar uma oportunidade no Santos Futebol Clube. E nessa época aí era muito difícil, porque eu só tinha minha mãe, né? Eu só tinha a minha mãe não aceitava, eu era muito novo, eu tinha 12 para 13 anos mais ou menos, que eu saí que nessa época que foi o Santos Futebol Clube lá. E a minha mãe dificultou um pouco, mas aí meu tio, o seu Ulisses, que Deus põe em bom lugar também, foi como se diz, né? Meu responsável na época. E junto com o senhor Ernesto Marques, eu acabei descendo para Santos Futebol, o Santos, né? E nessa época aí foi uma felicidade muito grande, que nessa época que jogava no Juvenil do Santos, era o César Sampaio, o Juninho, o Márcio, o Carlinhos, o Luiz Carlos. Então foram jogadores que me deram muita força na época. E eu tenho um orgulho muito grande de falar dessas pessoas, que foi pessoas que nós convivemos há mais de 13, 14 anos junto. E minha passagem no profissional foi aos 16 anos, quase não fiquei no Amador do Santos, infantil, juvenil e júnior. Já subi para o profissional, com 16 anos tive a minha primeira partida, né? Inclusive a minha primeira partida foi contra o Cruzeiro Futebol Clube na Copa União de 1988, se não me recordo, se não esqueci. E joguei junto com aquela moçada, né? Aquele pessoal, né? Que a gente tem muito de agradecer, que é o Serginho Chulapa, Rodolfo Rodrigues, Dema, Márcio Rossini, Toninho Carlos, Nilton, goleiro. E na época eu só não me recordo muito bem do treinador, mas se eu não estou enganado foi o Geninho, né? E minha passagem no Santos foi de 87 no profissional, de 87 até 1990. Aí tive uma frustração muito grande com o presidente do Santos na época, o Dr. Milton Teixeira, que com 17 anos, eu e o César Sampaio era para poder sermos vendidos para o Torino da Itália, e ele acabou vetando isso. Para nós, na época, seria muito bom. O empresário Juan Figue, que colocou que fez esse intercâmbio aí, mas só que aí o presidente, o Milton Teixeira, vetou isso aí. Aí eu tive uma frustração muito grande, fiquei muito aborrecido, que foi na época que eu poderia ter condições de ajudar um pouco mais a minha família. Eu ia para lá com 17 anos e retornaria para o Santos Futebol Clube com 20 anos, e ele vetou isso aí. E aí começou alguns problemas, né, com a diretoria, uma parte do conselho aceitava, ele não aceitava, e acabou eu tendo essa frustração, acabei pedindo a ele, assim que venceu o meu contrato, né, para poder deixar eu ganhar um pouco mais de experiência, me arrumar alguma equipe e tudo. Foi na época que eu me transferi para o Olímpia Futebol Clube, onde tive uma carreira brilhante, agradeço muito
essa transação e tive a oportunidade de mostrar meu futebol aqui no interior de São Paulo, tive a oportunidade de ter uma temporada no México, tudo, né? Mas eu fiquei muito frustrado da minha carreira foi com isso, né? Que na época era para poder ter ajudado um pouco mais a minha família e eu fui vetado pelo Milton Teixeira. Mas não tem rancor dele, a única coisa que eu ainda carrego comigo é isso, né? Que hoje era para mim estar numa situação melhor, se tivesse acontecido isso aí. Mas Deus prepara tudo, né? Tudo no tempo de Deus. Eu acho que Deus preparou para poder ser dessa maneira. E a gente tem só que agradecer. Então esse amigo meu me encontrou, se não me engano, no Face, e então no WhatsApp, então eu fico feliz de mandar essa mensagem para ele. Eu espero que quem veja não encara como um desabafo, né? Um desabafo é minha história, tive uma temporada meia curta no Santos, mas tem muito a agradecer a Deus. E hoje sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que trabalho normalmente, tenho meu salário mensal, consigo manter a minha vida não estável, não uma vida muito boa, mas excelente, mas graças a Deus dá para mim poder tocar a minha vida e a gente continua, né? Sempre agradecendo a Deus por tudo. E tem muito a agradecer, uma coisa que eu não esqueço nunca de agradecer é a Deus e o treinador, o seu Ernesto Marques, que Deus coloque ele mais uma vez aonde ele deveria estar. E eu não sei se vai ficar muito bem gravado esse vídeo, mas é o que eu tenho no momento para ele. A gente pode entrar em contato mais vezes, a gente trocar ideias, conversar e tudo. E o que eu tenho a agradecer de ter conhecido jogadores como Rodolfo Rodrigues, Serginho Chulapa, tipo, de jogar com o Vladimir, com o Paulo Robson, com o Sócrates, quando ele retornou em 1988, se não me engano, para o Santos novamente, quando ele encerrou a carreira. E as partidas que eu fiz pelo Santos, que eu tenho memórias que foi boas partidas. Tive a oportunidade de conhecer jogadores tipo Zico, Nunes, que nós jogamos contra. Tive a oportunidade, pelo Santos Futebol Clube, participar das seleções de base da seleção brasileira, Peru, Portugal, Canadá. Tive alguns sul-americanos, alguns mundiais nas seleções amadoras. E é isso aí que eu tenho para poder falar.